Então, eu sou uma fraude. Como eu posso atender? Como eu posso ser terapeuta se eu estou sofrendo? E às vezes eu estou sofrendo do mesmo sofrimento do meu cliente. Quem nunca? Aliás, muita gente está se sentindo assim constantemente. Quem já até quis parar, desistir de ser psicoterapeuta porque passou por um período de adoecimento mental. Quem acredita que psicoterapeuta tem que estar equilibrado, e tem que estar com a terapia em dia, seja lá o que isso quer dizer para você, para poder fazer o seu trabalho. A gente precisa aqui, ó, ter uma conversa séria. Oi, gente compassiva, meu nome é Natália, eu sou psicóloga, supervisora clínica e trabalho com compaixão para terapeutas. E assim, é um super clichê na área de saúde mental, a imagem do psicoterapeuta calmo, equilibrado, sereno, que faz sempre boas escolhas, que é um exemplo de saúde mental para as pessoas ao seu redor. Até tem um tom de voz esse terapeuta, né? E aí, esse imaginário ele é tão intenso que ele chega a gerar sofrimento em muitos colegas, porque eles se olham no espelho e não se reconhecem. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa equilibrada. Eu estou sofrendo, eu tenho ansiedade, eu sinto angústia, eu sinto raiva e perco o controle. Mesmo assim, eu continuo ouvindo e às vezes reproduzindo esse grande clichê que é: você tem que estar bem para atender, né? Se eu não estiver bem, eu não posso atender. Vamos conversar sobre isso aqui. Em primeiro lugar, o óbvio precisa ser dito, tá? Sofrimento não é doença. Sofrimento é parte da vida. E se a sua profissão precisa que você não esteja sofrendo, ela não é viável para a sua sobrevivência. Então ninguém poderia ser terapeuta, inclusive. E isso é um motivo pelo qual alguns colegas chegam a abandonar a profissão. Olha que coisa muito louca. É claro que se você está passando por um processo, um período na sua vida de adoecimento grave, você não devia estar atendendo e você não devia estar exercendo nenhuma atividade laboral. Você precisa de repouso, de tratamento e recuperação. Mas se não for esse o caso, você pode e deve continuar exercendo a sua profissão. A questão é como você vai fazer isso aqui. Qual é o perigo do sofrimento do terapeuta e como é que a gente vai lidar com isso. Essa crença de que o terapeuta tem que estar sempre bem, ela vem da ideia de que a gente precisa espelhar um modelo de saúde mental inabalável para os nossos clientes. Só que esse modelo não é alcançável, nem para nós e nem para eles. Quando a gente tem um modelo que não é alcançável, e a gente se compara com um modelo inalcançável, o que é que acontece? A gente se sente inadequado, isso só traz mais sofrimento. Então, o seu cliente ele não precisa que você tente ser esse modelo de saúde para ele. Isso acaba sendo mais uma fonte de vergonha e autocrítica e, por consequência, mais uma fonte de adoecimento. Aí você pode falar no outro vídeo que eu falei sobre corregulação emocional, neurônios espelhos, a porra toda. E aí, se você não viu esse vídeo, vai lá assistir. Aí você pode pensar, mas se eu estiver num estado de sofrimento, e o meu cliente se corregular comigo nesse estado de sofrimento, e eu vou passar o meu sofrimento para ele. Eu vou contaminar meu cliente com a minha dor. Não é isso, compassiva. Não é isso que vai acontecer com o seu cliente e com você. Vamos ter uma conversa séria. Sendo a dor parte da vida, qual é o desafio para o terapeuta? O nosso desafio é estar presente na sessão, sabendo reconhecer e abrir espaço para a nossa dor. Tá? Isso não significa que a gente vai ficar falando para o nosso cliente: nossa, eu estou sofrendo tanto hoje, me escuta aqui. Não é isso que eu estou falando. Você pode até falar para o seu cliente alguma coisa como: se você achar pertinente na relação de vocês, hoje eu não dormi muito bem, então desculpa se eu parecer um pouco mais desatenta, mas eu estou aqui com você. Você pode falar o que você achar pertinente, que fizer sentido, mas que não te deixe no protagonismo da sessão, tá? Porque o protagonismo é do seu cliente. Mas o que acontece? A gente precisa aprender a abrir espaço para o nosso próprio sofrimento.
para a nossa própria dor, para o nosso próprio desconforto emocional, para que a gente possa estar presente com isso e aí estar presente para o outro. No vídeo que eu falei de corregulação emocional, eu cheguei a falar sobre aprender a relaxar no desconforto emocional. E é esse o processo. Então, algumas pessoas falam que não conseguem atender quando estão muito tristes, mas outras falam que não conseguem atender quando estão com muita raiva, e que a raiva é pior. O que eu digo é, você vai ter dificuldade para atender com os sentimentos que você tem mais dificuldade de sentir. Então, se eu tenho muita dificuldade de sentir raiva e irritação, se é o sentimento que eu mais preciso, defletir, me distanciar, vai ser mais difícil atender com ele. Se eu sinto muita dificuldade com tristeza, vai ser mais difícil atender com ele. Na minha experiência, alguns dos melhores, mais profundos e mais presentes atendimentos que eu fiz foi quando eu estava em profundo sofrimento emocional. Por quê? Porque isso me colocou numa situação de ficar muito consciente do que eu sentia. E de conseguir e precisar trabalhar isso e estar muito presente na sessão. E aí isso, consequentemente, me deixou muito disponível para outra pessoa. E isso pode ser aprendido. Presença terapêutica, aprender a lidar com o sofrimento, aprender a relaxar mesmo na dor, são habilidades, não são talentos inatos. São habilidades que alguns de nós vão desenvolver com mais facilidade, por uma série de circunstâncias de vida também, mas que todos nós podemos ser ensinados e ensinadas. Tá? Então, você não precisa nascer com isso, não. Você vai aprender a desenvolver isso como habilidades socioemocionais e subjetivas do terapeuta. Então, para eu te ajudar, me ajude a te ajudar e segue aqui a minha página. Aperta aqui o sininho para você receber as notificações dos meus vídeos. Segue a minha página no Instagram para conhecer o meu trabalho com terapeutas, que vai te ajudar a desenvolver essas habilidades socioemocionais. Lembre-se, terapeuta, só o possível é real.